Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Hoje iremos falar sobre Kubernetes e como essa tecnologia é entregue em forma de serviço na Globo. Quais são as suas vantagens em uso de entregar em forma de serviço? Galera, tô aqui com meu parceiro aqui, Marcos Arouca. Tô aqui também com Cássio, Diego e Luiz Gavalda. Essa galera aqui que faz toda a diferença dentro da Globo aqui, com Cássio, todo mundo tá aqui uniformizado e eu vou fazer a minha autodescrição. Sou Jorge Morgado, sou um homem branco, de cabelos claros, olhos claros, tô com uma camisa preta, calça jeans e num fundo aqui do estúdio do Globotechcast, um fundo azul com uns losangos cinzas. E aí, Larouca, um prazer te receber novamente aqui. Mais uma dobradinha, né? É isso aí, Morgado. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, começando pela minha autodescrição, sou um homem branco, calvo, tô com a camiseta aqui do time de DevNops, hoje representando a área. Boa! Fundo é o mesmo que o do Morgado, a gente tá no estúdio hoje gravando. E vou puxar a galera remota. Aí vou pedir pro Cássio se apresentar e se descrever. Fala galera, beleza? Bom dia. Meu nome é Cássio, eu sou um homem branco, já tive cabelo, né? Agora só tá faltando aqui. Eu uso barba, tô com a camiseta branca do Cais e eu tô remoto aqui. Pra mim, o fundo é Globotechcast. Isso aí, boa. Diego? Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou um homem de pele clara, cabelo escuro, já tem alguns cabelos um pouco brancos, né? A idade chega para todo mundo. Tô de roupa branca também, com o símbolo do Cais, né? Da equipe, e uma calça clara também. Boa. Gavalda? Fala aí, pessoal, sou Luiz Gavalda, sou um homem branco, cabelo escuro, um pouco gordinho, né? Passei do peso. E tô aqui com a camisa preta, né? Com a sigla CAIS, né? De Kubernetes as a Service. E é isso. Prazer estar aqui. Show. Bom ter vocês aqui, galera. Bom, vamos, como o Morgado até já falou, a gente vai falar um pouco hoje de Kubernetes, do time do CAIS, que é daqui da infraestrutura. Eu acho que a gente podia começar a falar o que é Kubernetes, né? Aí vamos lá. Porque, até para dar um contexto, como é um podcast público, né? Então, assim, eu vou te confessar, Arouca, eu não sei o que é Kubernetes, não. Mas eu leio tanta coisa, aprender. rapaz, eu leio tanta coisa que é uma caixa, é um container, é uma gaveta com chave. Cara, agora eu quero chegou saber. perto, hein? Container tu chegou perto. Cheguei perto, tá vendo? Eu juro que eu tentei entender, mas cada um fala uma coisa, agora com esses especialistas aqui eu vou entender melhor. E aí, Gavaldo, explica um pouquinho pra gente. Quer saber de onde vive, do que se alimenta? Aonde é... Bom, acho que antes de mais nada até se falou bem da questão do container, né? Então, assim, o Kubernetes nada mais é do que um orquestrador de container, que tem aí suas diferenças, por exemplo, para a máquina virtual, né? Onde, diferente da máquina virtual, que você pega ali um sistema operacional de virtualização e ele pré-aloca já o tamanho que você pede para aquela VM, no caso do container ele funciona um pouco diferente. Ele tem seu próprio sistema de arquivos, mas ele trabalha diretamente linkado ao kernel do próprio sistema operacional da máquina. Então, é um modelo de isolamento diferente. E a brincadeira, né, no mundo da tecnologia é sair daquele patamar, né? Na minha máquina funciona. Então, o container ele veio justamente para isso. É como se você utiliza ali, né, de uma maneira bem simples, você utiliza o mesmo kernel, mas você tem seu próprio sistema de arquivos totalmente separado e isolado. Por isso, container, né? Ele é como se fosse um bloquinho ali dentro. O Kubernetes, pensa que ele é uma camada maior. Ele é o cara que orquestra esses containers distribuídos em várias máquinas aí, onde você monta o seu cluster. Então, deixa eu entender aqui, botar na minha realidade. Eu tenho uma vila cheia de casas. Cada casa é um container, onde é administrado pelos Kubernetes. Pode-se dizer que sim. Entendi. No caso, um cluster Kubernetes. Kubernetes, isso. Entendi. É bom fazer essa analogia, né? Porque o nosso público é bem diverso, né? Então, assim, fica muito mais fácil. Então, eu não tô longe.
Não. Tá vendo aí, Haroldo? Chegou perto. Quando você falou Então. container, já deu chamariz. Já deu um chamarisco, né? Mas até antes, ainda falando dele, por exemplo, você falou até que do sistema operacional e tal, mas ele roda em qualquer sistema operacional? Como é que é? Ele é fortemente no Linux, tá? Então, assim, a comunidade, ela é muito forte no Linux. Hoje, assim, hoje não, né? Já tem um tempinho. Hoje é brincadeira também falar assim. Já roda também o Windows, né? Mas o grande uso, na maioria, está em sistemas Linux. Mas também funciona em Windows Server. Então, já testou? Acho que a gente não tem nenhum case, né? Vocês lembram de algum em casa que use Windows? Acho que ainda não, né? Não, ainda não. Não. Então quer dizer que o João está na casa dele agora, ele tem uma pequena empresa, ele pode usar Kubernetes? Pode. Inclusive, tem muitos projetos hoje que utilizam clusters Kubernetes com Raspberry. Pensa que você pode usar até como nó isolado, espalhado pelo mundo, e você ter que é o que no Kubernetes é chamado de controle, né? Você tem a diferença ali entre os workers e os controles. Os controles nada mais é do que onde fica toda a inteligência, a base, a informação, e que dispara essa parte de orquestrar, que são as aplicações que rodam realmente nos workers espalhados. Então, tem projetos aí, a Raspberry, VM, Bare Metal e por aí vai. Pô, legal. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouquinho saindo do nosso roteiro aqui, que também não tem roteiro, né, mas... Ô, Cássio, como é que funciona esse Kubernetes? Por que não pode usar? Porque usa um pouco no Windows, usam mais em outra plataforma? Por que isso? É curiosidade mesmo. Não, então, hoje, Kubernetes você pode usar onde você tiver necessidade, né, na verdade. Vamos pensar assim, se você tem uma grande quantidade, vou trazer para, sei lá, para uma realidade de um desenvolvedor, onde ele precisa construir várias aplicações e essas aplicações vão rodar uma em cada coisa. Por exemplo, preciso subir um Nginx, ou um Apache, ou um Postgres, alguma coisa. No mundo da VM, a gente teria que construir uma VM para cada uma, né? Subir um sistema operacional para elas e subir essa aplicação ali. A gente já teria toda a memória alocada, todo o CPU alocado, mesmo que não fosse usar para todas essas aplicações. No Kubernetes, no container em si, né? O que a gente faz? A gente pode usar imagens de acordo com a necessidade. Então, se eu preciso de um Nginx, eu vou subir um container com Nginx. Eu já tenho essa imagem pronta. Você também pode personalizar a imagem, se quiser, fica a critério da sua necessidade, entendeu? Aí, quando a gente fala de orquestração, pensa assim, numa dimensão maior. Antes, a gente teria que gerenciar as VMs ali, né, direto na infraestrutura e tal, como se fosse uma máquina física, só que ou na cloud ou no data center. E a orquestração, ela faz isso para você, né? Ela se preocupa com o dimensionamento, ela facilita a implantação. Então, é muito aberto, né? Não necessariamente é obrigatório usar em uma plataforma ou em outra. É na que mais se adapta a você, entendeu? Entendi. Aí fica a critério assim, qual é a aplicação que eu vou precisar subir? Qual é a minha arquitetura ali? O que eu preciso subir? Aí, a partir dessa solução, você vai definir onde vai rodar, que imagem, quantidade de recursos, essas coisas, entendeu? Entendi. Ô, Diego, qual a vantagem de entregá-lo como um serviço? É mais vantajoso para o cliente ou para a empresa? Bom, acredito que seja vantajoso tanto para um quanto para o outro, né? Por exemplo, a gerência, né, do Kubernetes, né, ela fica voltada, por exemplo, para a nossa equipe. Então, as equipes que usam o Kubernetes, né, eles são, como é que eu vou dizer, eles ficam preocupados apenas com as aplicações deles e tudo mais. Essa gerência toda fica para a gente. Então, os caras conseguem ter mais liberdade, né, para trabalhar sem se preocupar com essa gerência do Kubernetes em si. Então, para a empresa também, em questões assim, de regras de foundation, né? Como, por exemplo, tem com a nossa equipe, né? Muitas coisas que, por exemplo, na hora de você provisionar um cluster, né? Você tem que estar dentro de várias regras. Então, isso é transparente para as equipes que usam o Kubernetes que a gente oferece. Então, isso agiliza. Isso faz com que todos os clusters estejam dentro das regras, né? Da empresa, dos padrões e tudo mais. Então, às vezes o cliente nem sabe o que está rolando ali por trás do provisionamento, né? Então, essa mágica toda fica
por nossa conta. Então, essa é uma das vantagens para a empresa, uma das vantagens para os usuários, né, da nossa plataforma. A gente tem a gestão, né, tá centralizada, então a gente consegue ver todos os clusters que tem, né, da empresa. Isso pode gerar também, por exemplo... Oi? Ah, não, perdão, achei que é o que eu estava falando. Isso pode facilitar, né, a geração de métricas, né? A gente pode verificar quantos clusters a gente tem na empresa, quantos clusters a gente tem por provedor, por cloud, enfim, várias métricas que podem facilitar, né? Acho que é mais isso. Tem mais alguma coisa, de repente, que você está esquecendo? Eu acrescentaria a questão, assim, até primeiro também dando um passo para trás quando ele comentou do Foundation, né? E aí para todo o público, né? O que é Foundation? O Foundation nada mais é do que a definição da arquitetura de infraestrutura e segurança da empresa. É a fundação, né? Exatamente. Então, assim, tô ficando especialista nesse negócio, tá ficando cara. bom. Pô, cara, eu tenho que honrar um pouquinho, eu sou infraestrutura, né, cara? Pô. Então, assim, basicamente são as regras de firewall, né? Assim, contextualizando um pouco mais, né? São as regras de firewall, a rede que vai rodar ali e tudo isso. E provisionar dentro de todo esse nível de segurança, que é como a Globo tem, que é um nível alto, né? Vamos dizer assim, é uma preocupação muito alta. Então, existem muitas regras, muitos times ali, telecom, infraestrutura, segurança envolvidos para construir essa arquitetura. Então, é diferente quando um time simplesmente vai usar uma cloud, aonde ele só clica ali, quero esse cluster e subir. Porque... E o que é cluster? O cluster Kubernetes, nesse caso. É o Kubernetes, o cluster? Isso. Entendi. Porque o Kubernetes ele é um cluster de máquina, aí entra o conceito das máquinas workers ali, né? Que é para você espalhar as aplicações. Não sei se talvez, de repente, explicar o que é um cluster, né? Vamos lá. A conexão de várias máquinas, né? Como, por exemplo, o Kubernetes. Ele tem essa conexão de várias máquinas, né? Quando tem uma que é o controlador, né? Que nem o Luiz estava falando, né? Ela é a que vai gerenciar o funcionamento ali das aplicações em cada outro nós, né? Os nós seriam as outras máquinas. Então, por exemplo, eu tenho um cluster ali que é o controle e tenho outras máquinas que estão se conectando. Essa conexão de outras máquinas é o que a gente chama de cluster. E esse funcionamento, né, é o Kubernetes, tendo uma que controla as outras e os workloads, que seriam as aplicações que funcionam dentro das outras máquinas distribuídas. Entendi. E seria a soma também dos recursos, né? Isso. Que é somar a quantidade de memória RAM e de processamento como se fosse uma unidade. Por isso que você chama de um cluster. Entendi. Cássio. Eu ia falar também que a gente pode subir esse conceito de cluster também para o nível dos containers, né? Porque a gente pode agrupar containers ali para aproveitar a mesma rede, o mesmo meio de disco, por exemplo, parâmetros que você pode definir para um grupo de containers e todos eles vão subir usando o mesmo recurso, entendeu? Então, a gente consegue, aproveitando a pergunta, reduzir a complexidade disso para os clientes, né, e melhorar a agilidade deles na implantação das aplicações deles, entendeu? Então, além de abstrair a construção do cluster, tem também toda essa parte ali de implantação que abstrai e eles ficam mais com foco no desenvolvimento, né? Obviamente, se tiver alguma necessidade específica que o time precise de ajuda, eles vão entrar em contato com a gente vai dar um apoio e tudo mais. E eu acho que por isso já reduz, assim, já melhora bastante para a empresa também, né? Porque já que você melhora o tempo ali de resposta do time para o desenvolvimento dele, a empresa acaba ganhando, de certa forma também, né? Em redução de custo, otimização de tempo, redução de complexidade. Era isso que eu queria adicionar. Conceito como o speed to market, né? Para você poder ter mais rápido o produto no ar. E até fechando, né? Concluindo essa pergunta, e aí até como o Cássio bem falou, né? Então a gente agiliza de que todos esses recursos possam ser provisionados ali. Então, por exemplo, a subnet, imagina que ela nem existe, a rede não existe que vai ser usada ainda para aquele cluster. E aí, muito em parceria com o time que o Aroca também representa aqui de evolução de infraestrutura, tem uma API ali, né, que fala com parte de telecom, aonde na hora que o cliente, né, interno, vamos chamar assim, solicita a criação daquele cluster, ali automaticamente já vai lá, solicita, a gente tem um cálculo no nosso algoritmo, né, baseado mais ou menos na dimensão de quantidade de máquina que ele vai querer, que calcula essa rede, solicita,
já provisiona, já bota dentro das regras também de Firewall, né, do Foundation da Globo. Então esse cluster aí entra aquela questão, né, diferente de um uso comum de cloud que as pessoas estão acostumadas a fazer em muitas empresas, que é, eu entro realmente ali no painel, peço para provisionar um cluster Kubernetes, só que aquilo dali, entenda que você está com um cluster exposto totalmente para a internet, sem regra nenhuma, sem nenhum... Tipo assim, você só... segurança, né? Exatamente, você só subiu. Então é aquela famosa, é a diferença entre eu colocar um cluster no ar e colocar aplicações, de eu ter os cuidados de que os workloads que vão estar ali estão dentro de premissas de infraestrutura, de segurança, boas práticas, garantir a utilização de forma correta, e aí entra em vários cenários, né, de outras discussões de disaster recovery, etc. Então é muito diferente de um uso comum de cloud, onde eu simplesmente só pego e clico. É o famoso, né? Mas eu clico fácil e funciona. Até o dia que estourar um problema grande. E até um ponto que o Diego até falou no começo, né? Ter um time especialista no assunto ajuda até mesmo o time que quer fazer uso, ou tem necessidade de fazer uso como um conceito como Kubernetes, de melhores práticas. Porque eu acho que também o desafio é a integração disso tudo, né? Por isso que tendo um tempo um time focado nisso, específico para isso, né? Eu acho que facilita bastante, porque você olha para uma empresa do tamanho da Globo, olha quanto tem de tecnologia aí. Como é que faz essas integrações todas? E Kubernetes não é muito simples de... Isso é para você ver, eu pesquisei, aqui, né? Tem 2 semanas que eu olhei e tinham 90 clusters já na plataforma. Aí. Eu tô falando 90 clusters, lembra que cada cluster tem seu tamanho. Tem seu tamanho, exatamente. Hoje em dia, até na tecnologia, você tem muito inteligência artificial. Mas você tem em voga Kubernetes, tá muito para tecnologia, inteligência artificial são áreas muito importantes, porque consegue justamente falar de eficiência. E até aproveitando falando de eficiência, né, até puxando a sardinha para... Opa, o episódio é Kubernetes, hein? Peraí. É um tema que tá em voga na Globo, não só na Globo, no mercado como um todo. Mas aí nesse conceito tanto de DevFinOps, que é a matéria dentro de casa, né? Mas é FinOps pro mercado, né? E falando de eficiência, qual é a vantagem de usar Kubernetes numa empresa como a Globo? Eu acho que principalmente pelo nível de granularização que você pode fazer com cada container e aplicação, né? Ou seja, porque justamente por ele ser muito robusto na questão não só de você dimensionar, né, a parte de escalabilidade, configurações, mas ele é rico, como é que eu posso dizer de uma forma mais simples? Ele é rico em informação que você pode colocar ali. Ele tem um conceito, por exemplo, de labels. O que isso te ajuda, né? Quando você olha assim, a label ela faz o quê? Tipo, para a aplicação, para o container rodar, ela não faz nada. Mas para o orquestrador, para o Kubernetes, isso é informação, né? E eu acho que o primeiro conceito quando a gente fala de DevFinOps, né? O FinOps para o público, é a questão que é como que eu controlo o financeiro dessa maneira. Então, essa questão de label te faz, de forma granular, você ver cada pedacinho desse, quanto ele pode custar. Mas explica para o público o que é uma label. Então, label é um rótulo que você pode adicionar ali dentro do... Você vai carimbando. Aí, uma marcação. De forma bem simples, é uma marcação. Não vou acusar a minha idade, não, mas era legal o carimbo, né? A gente fazia assim, né? Seria legal, né? Mas exatamente. Então, assim, você bota essa marcação naquele... Né? Aí, dentro do Kubernetes, a gente falou de container. Dentro do Kubernetes, o menor ali não é o container, é chamado de pod. Um pod, ele pode ser... Que cabe dentro do container. Não, então, pod, ele pode ser apenas um container ou mais de um container. Então, assim, você consegue expandir. Aí, de acordo com a necessidade da aplicação. Então, você imagina da seguinte forma. Você tem 50 pods que vão atender aqui algum produto A. Então, você bota uma label, você define uma label que você vai trabalhar em cima dela, chamada de produto, né? E o valor é o nome do produto. Então, nesse caso, o valor é A. Então, você consegue depois olhar na base, através da API do próprio Cluster Kubernetes, quantos pods eu tenho espalhados que tem aquela label com um produto no valor A. Então, com isso, você consegue condensar a informação e saber quanto de recurso aquilo gasta para chegar num cálculo aonde você consegue
deixar isso mais assertivo para crescimento de custo. E é aí que entra o FinOps. Isso aí. Ou FinOps, ou DevFinOps, enfim. É aí que entra, então, que ele vai ter uma API que vai pegar essas informações e colocar para ter essa visibilidade, né? Isso aí. Pô, mas vamos voltar aqui, porque tá muito legal, tô aprendendo bastante. Posso aproveitar e adicionar a formação também com essa parte de rótulo? Claro. Que já que a gente falou ali dos níveis ali do pod e containers que podem rodar dentro do pod, né? Dentro do pod é onde ocorre aquela divisão ali de rede, né? Um pod pode ter um IP, os containers vão trocar ali as informações entre eles, mas a gente tem uma outra coisa legal também, namespaces, que é onde a gente consegue, por exemplo, eu preciso subir um deploy. Dentro do meu deploy vai ter 5 aplicações diferentes rodando, ou N containers separados em 5 pods. Eu posso agrupar esses 5 pods em um namespace, né? Na verdade, é um pedaço ali dentro do Kubernetes onde esses pods vão rodar. E eu também posso usar métrica de recurso em cima desse namespace, não só para implantação, mas também para custo, né? Eu posso coletar métricas específicas para o namespace e eu já vou automaticamente pegar todo mundo que está dentro dele. Aí isso também é muito legal, dividir as informações de custo, né, e métrica. Isso, Entendi. até complementando, é porque assim, o Kubernetes ele tem esse modelo, né, como o Cássio bem falou, de namespace, aonde ele é multi-tenancy, né, ou seja, para você trabalhar de forma... você tem a capacidade de isolar. O container em si, ele já é aquilo que a gente conversou no início, né, você tem essa capacidade de isolar do seu sistema operacional. Então, o Kubernetes, com um orquestrador de container, não poderia ser diferente de eu trazer essa capacidade de isolar, porque eu posso ter N aplicações. Eu posso, então, assim, por isso que os tamanhos de clusters e tudo isso variam. E o que o Cássio trouxe aqui em relação ao FinOps, que é bem interessante, porque às vezes uma coisa a gente pode rotular para cada pod, né, para cada pedacinho desse de aplicação rodando, ou às vezes você tem um namespace inteiro, né, ou seja, você tem aquele bloco ali de espaço separado dentro do cluster de uma forma didática, né, aonde você pode pegar aquele bloco inteiro e já extrair o valor dali, porque vamos dizer que às vezes o seu produto A pode ser um namespace inteiro. E ali tem N aplicações que rodam, de vários tipos, vários sabores. E você, ao invés de, tipo assim, ao invés de eu rotular por pod, eu posso rotular logo um namespace inteiro. Então eu já pego o valor em cheio. Aí vai muito da regra de negócio, e aí eu acho que entra um pouco também de como o FinOps vai fazer a distribuição de custeio, centro de custo. Sim. Mas eu acho que o interessante quando a gente fala de Kubernetes é essa capacidade de qual é a regra de negócio que eu quero atender, qual é o nível de informação que eu tenho para poder trabalhar em cima, então é como eu aplico isso, mas você tem essa diversidade de uso. Entendi. Só para eu finalizar rapidinho, desculpa aí. Nada. É porque eu expliquei pod, né, dentro do namespace, a gente está falando muito do pod, do container, por causa do conteúdo. Mas qual seria a diferença, por exemplo, você puxar métrica do pod direto, né, de um grupo de pods ali, você poderia pegar a métrica do que está rodando nele. Mas qual é o legal de fazer isso por namespace? Porque vamos esquecer um pouco os containers. Vamos dizer que eu estou, sei lá, subi um site lá que vai receber tantos requests lá e pode ser que ele precise subir ou não, então ele vai ter que ter uma redundância. Quando eu puxo a métrica por namespace, eu estou puxando também uma coisinha, vou dar um exemplo, um service. Eu preciso de um service dentro do Kubernetes para expor esse serviço para fora, para que as pessoas consigam usar esse serviço. E muitas das vezes, dependendo da carga que ele vai receber, ele pode precisar de um load balancer, entendeu? Então, isso tem coisas que geram custo na cloud que a nível de namespace ali você consegue contabilizar. Que é diferente de você pegar a métrica direto do pod, entendeu? Você está contabilizando só a aplicação no pod. E no namespace você pega tudo que engloba aquela solução ali, entendeu? Aí é só para eu explicar um pouquinho qual foi a diferença. E até volume, né, Cássio? Oi? Até volume também, que às vezes tem volumes externos que são atachados isso aí, justamente. volume. O Diego tá quietinho aqui. Um sopa de letrinhas. Não, mas o Diego tá quietinho aqui, vou mandar logo uma sapatada logo aqui pra ele. Entendeu? Daí. Ô Diego, hoje temos Kubernetes rodando em ambiente on-premise e cloud, né? Dentro da Globo aqui e tudo. O quão é desafiador gerenciar essas entregas tão distintas?
Foi uma sapatada mesmo. Até botando rapidinho um contexto, porque o Diego lidou mais com a parte da cloud, on-premise, até eu e o Cássio estão um pouquinho mais pode começando pela cloud, a gente apoia. É pra todo mundo aqui. É pra todo mundo. É pra todos. Não, pela cloud, né? Vamos começar pela cloud, então. É um pouco até do que a gente já havia falado, né? Essa questão ali da segurança do foundation, né? Que já foi explicado. Então, a gente tem muitas regras, muitas integrações que estão transparentes para o cliente que usa. Então, assim, as pessoas clicam ali no botãozinho, provisionam, né? Montam ali a configuração num formulário, né? E magicamente é provisionado. Então, essa mágica toda quem faz é a gente. Então, a gente está ali criando subnet, a gente está botando labels de rede, né? Para validação, de segurança e tudo mais. Mas eu tenho uma curiosidade. É um front-end ou vocês fazem tudo no código? Não, hoje a gente tem um front-end, mas a gente também disponibiliza código, né? Terraform, que... Como é que eu vou explicar? Assim, o Terraform é uma maneira de você automatizar a sua infra. É uma infra como código, né? Então você consegue... A gente hoje, por exemplo, a gente disponibiliza, né, o formulário. O cliente ele vai lá, nosso cliente interno, preenche as informações que ele precisa e clica lá no botãozinho de criar. Por trás dos panos, ele nem sabe o que está se passando, mas a gente faz essa criação de subnet, labels de segurança de rede. Tudo automatizado. Tudo automatizado. O cara nem sabe o que está acontecendo ali, né? Alocação de IP, enfim, uma série de coisas que estão sendo feitas ali por baixo dos panos e a pessoa nem sabe. E no final disso tudo, a gente provisiona o cluster dele, vai aparecer lá na cloud lá dele e tudo mais. E a gente disponibiliza também pelo e-mail da pessoa que mandou criar o cluster, a gente já disponibiliza esses arquivos já de Terraform, da maneira que se ele precisar criar por Terraform, sem ser pelo nosso formulário, ou fazer alguma edição e tudo mais, ele tem esses arquivos que definem a infra dele, né, do Kubernetes ali, como código. Isso em cloud. Isso em cloud, hein? Sim, cloud. E on-premise? Até antes de ir para o on-premise, complementando e pegando o gancho da pergunta, é uma tela, então assim, é uma interface realmente web ali, onde a gente inclusive está desenvolvendo uma nova solução para atender ali a Globo em vários aspectos. Eu né? gosto de spoiler, isso é importante. Depois eu deixo o Diego falar um pouco mais do importante, desenvolvimento para a gente não fugir o foco da pergunta, mas assim... Perdão. Mas então, o cliente ele entra ali por um formulário mesmo. Só que assim, até por conta dos DevOps, o uso no dia a dia, às vezes eles vão querer montar uma esteira, né, de automação que vá de um ponto a ponto para fazer até alteração do próprio cluster que queiram depois do provisionamento. Então eles preenchem, imagina como um formulário mesmo, uma tela que vai vir, um formulário, mas são perguntas bem simples, bem mastigado. Isso, e bem mastigado. De maneira que, assim, tanto é que tem perguntas... Se você for na cloud, você vai ver um mundo enorme de opções do tipo, o que você vai marcar. E às vezes, se uma pessoa até está começando, né, um time está começando ali novo no Kubernetes, a gente tem exemplos mesmo de DevOps que ainda não tinham tido o primeiro contato com o Kubernetes, né? Tava ainda, e nosso time auxiliou também, tanto... Esses times, aí entra a questão que o Aruca comentou de um time especialista para apoiar e tudo, onde a gente dava os direcionadores, apoiava ali naquela parte. Então ele veio adquirir também, né? Eles vêm adquirir esse conhecimento com a gente para o dia a dia e ao mesmo tempo, então ele preenche de uma forma bem, bem simples, porque muita coisa que a gente já acredita, né? Depois de estudar, validar, bater com regras de foundation, né? De segurança, telecom, etc., a gente deixa algumas coisas já fechadas, já são premissas de boa prática que já são implantadas na automação. Então, assim, a pessoa não precisa se preocupar com isso. Aí volta naquela questão, né? Uma das vantagens. Uma vez que isso é provisionado, ele recebe no e-mail automaticamente também os arquivos de Terraform pronto para uso. Então, por quê? Porque o DevOps pode querer depois utilizar a infraestrutura como código. Então, a ideia e aí eu acho que um grande desafio sempre foi da nossa área, como a gente entrega automações, como a gente entrega facilidade, tanto para a empresa quanto para os times num sentido geral, e sem engessar o processo.
Porque existe uma diferença que você vê muitas empresas fazendo de formas diferentes, às vezes, esse tipo de trabalho. Ou você tem um time especialista em Kubernetes que simplesmente fecha a porta e ninguém... É tipo assim, não, você só entrega a aplicação, a gente cuida de tudo aqui dentro. Mas os DevOps não têm a liberdade desse uso do Kubernetes, o que é uma coisa diferente. Então, eu acho que o grande desafio, e aí a gente vai chegar no on-premise também, é como entregar Kubernetes sem tirar todo o poder que ele tem ali de usabilidade e para atender várias regras de negócio e liberdade do DevOps de utilizar aquilo, sem ferir também, ao mesmo tempo garantindo uma arquitetura robusta dentro de boas práticas de segurança, infraestrutura, redes, porque etc. ele pode criar simplesmente, mas sem seguir regras, né? Como é que você vai gerenciar tudo isso, né? Exatamente. E aí, a nossa plataforma, tanto que eu falei, né? Até umas 2, 3 semanas atrás eu tinha olhado, a gente já estava com 90 ali. Uhum. Isso ajuda para a empresa, né? Voltando um pouco nas questões das vantagens, aonde a gente consegue ter um olhar mais amplo, né? É a diferença do olhar em cima de uma janela ali, né? Ou você olhar ali de baixo. Então, essa visão também ajuda nas questões de FinOps, porque a gente consegue olhar, olha, tem tantos clusters, né? A gente mesmo está fazendo um trabalho, então fica mais um spoiler aí. Opa! A gente aí, tá fazendo vários podcasts aí, ó, futuros. futuros. A gente tá fazendo um trabalho que é justamente de otimização de custo, né? A gente já tem a feature meio que desenvolvida, ainda não está no todo, né? Mas, por exemplo, onde há muito recurso de dev que fica ligado. Então, como que a gente pode reduzir o custo para a empresa fazendo esse desligamento? Então, a gente está puxando, extraindo essas informações para chegar até num valor de redução ali e entregar essa feature que seja capaz de, literalmente, eu dou um turn-off ali e um turn-on, né? Eu desligo e ligo aquele ambiente somente no momento de uso. Isso traz economia para a empresa. E aí, a cloud, a grande diferença é que, por exemplo, falando da Google, né, nosso grande parceiro ali, vou usar eles de exemplo, você tem o GKE. O GKE nada mais é do que o controller como serviço oferecido pela cloud. E aí todas as outras têm o equivalente, né? Você tem a AWS com EKS e por aí vai. A questão o controller como serviço é muito lindo, porque é a maior dor de gerir um cluster Kubernetes são os controllers. Porque é justamente a parte que eu falei, é onde está a inteligência, é onde está a informação. Se aquilo vai para o espaço, imagina que toda a regra de negócio vai para o espaço. Então, assim, não importa que você tem 2 milhões de workers espalhados e funcionando. Obviamente, assim, uma coisa muito legal do Kubernetes que vale ficar frisado para também ninguém tremer de medo, é que se o controller for para o espaço, a única coisa que acontece é tudo que está rodando fica rodando do jeito que está, mas ninguém consegue mexer mais nada. Não sobe nada novo, a escalabilidade para de funcionar, mas pelo menos assim, não é um voa tudo ao mesmo tempo. A chave isso também falando assim, a chave tá do lado de fora. A chave sabe. Exatamente. E como é que chama o chaveiro para resolver isso, cara? Aí depende de cada tipo de problema, né, para se resolver. Olha o time do Kais aí. Aí, ó. Era a minha pergunta final é exatamente sobre o Kais, mas vamos lá. Então, assim, por isso que eu falo que é muito lindo, porque a gente usa uma API da cloud para criar ali, usando o serviço dela, no controller ali como serviço, como entrega. E o desafio para a gente foi, nós temos workloads que precisamos entregar que não está na cloud. Então, acho que foi primeiro, porque uma coisa é todo esse desafio quando você tem boa parte de facilidade de automação usando uma API na cloud. Então, a gente constrói o algoritmo, né, em cima disso. E quando você tem que construir do zero? Quando você não tem o que consumir. Então, esse foi um grande desafio pra gente. E Vocês criaram os modelos agora? Porque a gente vai ter sempre do zero. A gente tinha que fazer o nosso controller como serviço para a empresa. Então, a gente ficou assim, como que a gente cria nosso próprio GKE, nosso próprio EKS, né? Assim, comparando, como é que a gente cria isso para a empresa de maneira que a gente garanta o mesmo nível de entrega na cloud pro que vai on-premise para os times de DevOps e utilizarem isso. Então, a gente estudou várias formas de montar clusters Kubernetes de alta disponibilidade, como automatizar isso, né, e criar nossas próprias esteiras de automação, escrever nosso código para isso, para literalmente chegar nesse mesmo nível de provisionamento. A gente ainda não chegou no mesmo nível de estar ainda na plataforma, porque aí entra um pouco do spoiler da plataforma que está nascendo. Então, assim, hoje ainda é por solicitação ao time de ter um controller desse. Mas a gente
pensa num trabalho aí de, sei lá, que um time para subir um cluster com alta disponibilidade, dentro de todas essas premissas, levaria um mês ou mais. A gente criou já uma automação que em 30 minutos, no máximo 1 hora, isso já está de pé. Sem essa automação, quantos minutos levaria? Então, é um mês ou mais de trabalho. Bastante. Que orgulho trabalhar na Globo, hein, Arouca? Trabalhar com os melhores tem essas vantagens, né, São as cara? vantagens de termos times especialistas nos temas. Exatamente. E aí entra até a parte de monitoramento e backup, cara. Você pode puxar um gancho também dessa automação que tá saindo fresquinha do forno desses caras, né? É verdade. Junto, assim, eu vou englobar aqui não só para on-premise, né, mas também para os clusters que a gente já tem como cliente, a gente já disponibiliza uma ferramenta de backup, né, que hoje geralmente é que a galera mais está usando aí no Kubernetes, que é até o Veleiro. Isso a gente já tem, a gente consegue construir pequenos pacotes de instalação, por exemplo, né? A gente usa o Helm para fazer isso, mas você pode fazer de outras formas. Aí, dentro da nossa... também como se fizesse parte ali da plataforma, né? Você consegue pegar um pacote desse e instalar a nível de assim, eu preciso fazer backup do meu cluster. O que eu vou fazer? O Kai já disponibilizou lá o pacote de instalação, você executa ele na tua máquina não, no seu cluster, e você consegue fazer schedules ali de backup, né? Rotinas de backup para o seu cluster mesmo. E assim, ele salva tudo isso na nuvem, né? Sua escolha, e você consegue restaurar, por exemplo, deu um problema, lembra do namespace? Deu um problema nas aplicações de namespace X. Eu consigo restaurar esse namespace ali a partir do último backup que eu fiz, por exemplo. Isso já está pronto, já está disponível para o pessoal usar. E o on-premise a gente já está construindo, já usando até o mesmo pacote, a gente está meio que englobando isso junto, né? Quando subir controles ali também já vai subir com essa solução de backup. E também com as soluções de métrica, né? Que o Kubernetes ele já coleta as informações do próprio cluster ali, né? A nível de container, de pod, ele consegue puxar todas essas informações e a gente exibir isso no nosso Grafana, que já é da Globo também, entendeu? A ideia é essa, a gente disponibilizar ali, expor essas métricas através de um service ali e puxar essas informações como um data source lá no nosso Grafana global.com. A galera já usa aí na empresa, já está acostumada a usar. E a gente acaba fazendo a integração também com outro time bacana que sempre apoia a gente aí junto. E acaba unindo tudo isso, né? E o legal é que essa solução funciona por on-premise ou para qualquer outra cloud que a gente esteja usando no cluster ali. Show. Muito bom. Vem cá, assim, antes do Arouca fazer a próxima pergunta, tem uma curiosidade. São o quê? 50 pessoas que fazem tudo isso? 100 pessoas? Quantas pessoas são? Não sei, gente, eu tô perdido. Me desculpa aqui. O cara técnico aqui é o Arouca, eu não. Entendeu? Nesse tema aí, eu que tô bem curioso para saber. Não, o nosso time agora até chegou a 12 pessoas ali no total. 12 pessoas para fazer isso tudo aí? Automatizar, desenvolver? Na verdade, menos. Calma. Menos. Porque, na verdade, a gente tem outros produtos que a gente atende, né? A gente tem a parte de CD estático, etc. Tem essa parte de auxílio. Então, desenvolvendo ativo mesmo, acho que, sei lá, a gente pode botar uns 6, assim, volta e meia com foco. Tô assustado. É o time CAIS? Kubernetes as a Service? Exatamente. Rapaz. Pô, tem vaga lá, Arouca? Será que tem vaga lá? Estamos precisando de galera, braço. Manda aí, então. Manda aí. Quem gostou da área, manda aí, ó. Entender como é que é o Kubernetes, já dá o apoio. Já tô super empolgado para aprender mais, cara. Entendeu? Tem aí, aqui é globotechcast@g.globo. Manda os currículos aí. A galera aqui tá precisando, galera. Mas faz aí, Arouca, qual é a próxima pergunta? Ele até já deu um spoiler, né? Você falou de CDN de estática, porque assim, além justamente de entregar como serviço o Kubernetes, vocês também têm outros produtos mesmo internos, né? Exato. Aí fala um pouco mais de CDN estáticos. Tem um nome, o CDN estático que a gente chama aqui. Qual é o desafio fantástico? Qual é o desafio desse produto? Agora é o KubeCache, né? A solução que a gente está entregando ali, né? Estrategicamente, né? KubeCache, porque é cache mesmo, então quando a gente fala de CDN, a ideia é fazer cache. Então, esse é um desafio recente, né? Recente, entre aspas, ali perto do meio do ano que veio, né? Mais ou menos.
onde a Globo, né, são muitos portais, muitos estáticos, você tem o G1, o GE, G-Show, por aí vai, para atender. E a solução antiga, né, acho que a gente tem que dar um ping, aí vou pedir até a colaboração do Arouca para falar da atual, né, que vai migrar para esse modelo novo que a gente está trabalhando, que é o Caches, né, que é Cash OS, aí se você puder dar um briefing pro pessoal. O Cash OS foi feito lá pelo time antigo do SuperCO, agora se chama SS. E que a ideia é a mesma, utiliza a tecnologia do Vernis, mas era com VM, com um servidor físico, na unha, vou instalar mais uma máquina. Então, mas a tecnologia era essa, mas foi muito ali feito pelos times especialistas. O Mário, na verdade, começa por Cash OS, porque foi uma puxada até do Mário Carvalho, que ele... E aí, Mário, grande abraço, hein, Mário Carvalho. Ele fez um sistema operacional em Linux para sustentar o cache. É igual você tem um carro ali cheio de parafernália, ele foi arrancando tudo para deixar um sistema liso para rodar como cache. Deixou como um Fusca. O básico. Pode ser. Né? Um motor bom. Anda bem, entendeu? Então. É um motor de Ferrari no Fusca, é isso. É isso. E aí, assim, como o Arouca me falou, né? Então ele nasceu no mundo de VM e o produto é muito tempo. Então a ideia era dar um novo tapa ali no sentido de usabilidade, trazer para o mundo de Kubernetes. Então, até com o apoio do time ali, né? O próprio Mário, um abraço aí, Mário. Que trouxe também muitas das dores desde a época de gestão disso com VM, que isso hoje está muito bem pacificado, né? Mas ainda é muita VM para configurar, é muito custoso. E aí a gente volta de novo nas vantagens do Kubernetes, porque o Kubernetes você tem uma API, né? Que ele é o orquestrador ali, onde você tem uma API que ela é rica de automações que você pode construir ali dentro e regras de negócio que você pode aplicar. Então a gente olhou para esse cara e estamos fazendo a transformação toda dele para ele nascer dentro de um cluster Kubernetes, né? Primeira coisa, aí entra a questão do container, né? Então, beleza, você tem aqui no modelo do serviço instalado no sistema operacional e tal, agora você tem que transpor isso e criar uma imagem container, como o Cássio bem falou em um momento aqui, né? Ou seja, você pode criar suas imagens personalizadas, então a gente criou a imagem com tudo que tinha ali de necessidade. E agora a gente está construindo, utilizando... Eu vou puxar um gancho que eu sei que isso vai acabar daqui a pouco alguém pedindo para ser um outro podcast, né? Mas já tem uns dois já aí. Tem, mas vamos lá. Primeiro, essa facilidade, então, assim, de trazer essa escalabilidade horizontal, né, de forma automática. Mas aí a gente viu que a gente precisava ir um pouquinho além por uma questão da forma como o Vernis funciona. Aí dando um contexto aqui para todo mundo. Ele faz cache em memória, ou seja, ele não usa disco e o processamento tem um uso ali dependendo do request, mas vamos dizer assim, a massa está na quantidade de cache que ele vai alocando em memória. E aí no Kubernetes é aquilo. Nem tudo também tem seu calcanhar de Aquiles, entre aspas, né? Se você estourar a memória de um pod, ou seja, vamos dizer que imagina que você tem ali 6 GB separado, mas ele quis passar dos 6, né? Existem recursos de configuração que você não deixa isso passar. Mas ele trava se passar? Então, aí você pode configurar para travar, isso é uma boa prática. Mas o que acontece? No caso da funcionalidade do Vernis, aí a gente tem um problema que é o seguinte. Como ele faz o cache em memória, imagina que você tem aqui um estático, você tem um portal ali do G1 e entrou uma funcionalidade nova que vai ser cacheada. Vai entrar mais uma coisa para ser feito um cache. Então, o que antes era suficiente, agora tu precisa aumentar um pouco, né? Falando assim de uma forma bem grosseira e simples. E aí, se o seu limite que você pediu já não é suficiente para ele fazer o cache todo, o que vai acontecer? Ele vai tentar ir e vai morrer. Então, assim, ou ele não vai funcionar, então o Vernis vai travar e vai funcionar, e se você deixar ele livre, ele vai começar a subir. Só que se você não tiver controle no seu cluster do uso dessa memória e uma hora ele tentar pegar uma quantidade que ele não pode, porque não tem sobrando naquela máquina, por exemplo, ele vai acontecer o que é chamado de OMQ, a dor aí de muitos DevOps em muitas empresas. Ou seja, a falta de memória matou. E onde isso é um grande problema quando a gente fala de cache? Se você tiver um OMQ aqui,
começa a fazer o quê? Todas as requisições. Aqui você tem um cara a menos atendendo, ele vai ter que subir de novo. Dispara pro outro lado. Aí você começa a ver o efeito dominó, uma coisa derrubando a outra. É isso que eu ia falar, porque vai cair tudo uma atrás da outra. Exatamente. E aí entra... então, assim, acho que esse foi uma parte do mais desafiadoras que a gente ficou, assim, como é que a gente vai evitar isso, já que não é um código que desce muito pra gente mexer também. E aí entra o que eu falei que possivelmente alguém depois no futuro pode pedir que é o Service Mesh que a gente vai implantar ali. Por quê? É como se ele fosse uma camada adicional na infraestrutura, na frente, aonde a gente consegue limitar a quantidade, por exemplo, de requisição que está vindo e adicionar vários outros tipos de controles a mais que o Kubernetes já tem. Só que aqui eu tô fazendo a infraestrutura entrar numa camada um pouco mais da aplicação para que eu faça controle. Por exemplo, eu posso controlar que 10 mil usuários um pod vai atender 10 mil usuários ali pela mesh. Então eu não vou deixar ele receber uma carga maior do que isso. E com base nessa métrica aumentando, a gente consegue fazer com que ele comece a ir escalando também. Mas para todos, automaticamente, para não ter o efeito dominó. Isso. Então, e ele tem uma funcionalidade que é a capacidade de segurar. Então, eu seguro a minha quantidade de requisição para aquele pod. Eu não deixo ir além disso. Era a minha dúvida. Porque, assim, beleza, ele vai automatizar e ninguém vai cair. Mas vai chegar um teto. Como é que vai fazer? Aí você pode... Então, ou ele vai crescendo horizontalmente, mas também tem questão de tempo. No máximo, a gente pode chegar numa tela de, tipo assim, os novos usuários que ainda tá provisionando mais recursos, tipo assim, aguarde, estamos aumentando. Então é recurso finito e não infinito. Exatamente. Aí depende da cloud. Foi uma das vantagens, até pode olhar um podcast, mas quando a gente falou de data center, foi uma das vantagens da gente ir para cloud. Exato. A gente tem recurso no data center mais finito. Na cloud, não é infinito. Não é infinito, mas tem uma grande... Tá quase lá, né? E aí entra a questão do voltando on-premise e cloud, né? Uhum. Por exemplo, boa parte desses workloads são atendidos aí pela nossa CDN de estáticos, né? Que tem os seus workloads on-premise, mas e se o on-premise acabar? Como atende, né? Na questão e o recurso acabar? O Service Mesh ele tem mais uma funcionalidade que eu interligo um cluster que está aqui no on-premise diretamente com a cloud, aonde ele consegue fazer com que, se eu aqui enchi o meu pote, se eu enchi aqui os 2 litros da minha garrafa, ele pega uma garrafa vazia que está lá na cloud para continuar atendendo. E joga pro on-premise. O fluxo vai ponto a ponto, né? Trabalha em conjunto. É como se fosse uma ponte do on-premise exatamente para cloud. Encheu aqui no on-premise, ele pega lá da cloud. Já acabou com a minha pergunta. Porque a minha pergunta aqui era aqui, ó. Quais as novidades e ideias para o futuro? Já falou do futuro, já deu detalhes. Mas eu tenho outra pergunta. Ainda tenho mais um ponto só até para fechar esse arco, né, do desafio. É que o cache ele precisa ir no back-end para fazer isso, né? Ou seja, consumir ali a memória e ficar pronto. Então, aí essa feature a gente ainda está validando, mas a gente viu que tem uma capacidade no Service Mesh de você clonar a requisição, ou seja, ele fazer um hash daqueles dados, daquele valor, e você replicar isso. Ou seja, isso ajuda... Por que nasceu essa questão de cache, né? Até desde do modelo de VM e de cachos, né, Arouca? Veio justamente para o back-end não sofrer a pressão, não sofrer aquela rajada de request ali em cima dele para onerar, derrubar banco, entre várias outras coisas. Então, só que se você começa também crescendo, toda requisição você precisa ir aonde? No back-end para você fazer o cache. E aí, essa capacidade da mesh de replicar esse hash dessa informação vai ajudar a gente que a gente diminua a pancada no back-end. Porque a própria mesh vai cascateando e repassando aos poucos. Então, uma requisição vai ser capaz de cascatear para as demais. Essa a gente ainda não validou 100% se ela vai funcionar perfeitamente. Mas assim, quando validar... Tem que vir aqui para explicar pra gente. Mais um podcast. Agora, Arouca, você imagina, rapaz, assim, vou pegar o gancho do futuro. Você imagina ter uma plataforma única administrando Kubernetes, DevFinops, CDN, dentre outras, né? Eu acho que a gente está bem próximo desse futuro. Você não acha não, Arouca? A gente está caminhando para isso, né? Pô, imagina, rapaz. Imagina abrir para o mercado uma ferramenta que a gente possa oferecer para a empresa, falar assim, ó, eu tenho tudo que você precisa. Só você ter essa ferramenta e você vai habilitando pode escolher o que as camadas conforme sua necessidade. Pô, seria sensacional, né, cara? Acho que mais até do que a ferramenta, eu ainda botaria um ponto, né? E aqui, dando também o parabéns, acho que a todo o time técnico da Globo no geral.
Porque a ferramenta, ela é o uso, é óbvio que a gente entrega muita automação, muita facilidade, mas eu acho que a capacidade também dos profissionais da Globo, ela tem que ser levada em consideração até mesmo quando alguém for escolher um produto. Porque a gente lida com cenários muito complexos, a gente desenvolve muitas coisas, e sim, a plataforma é linda, a automação é linda, mas eu acho que acima de tudo, as pessoas, a capacidade técnica de todo o corpo de infraestrutura, desenvolvimento da Globo, ele é muito alto. Então, eu acho que mais do que uma empresa receber não só um produto muito pronto ali, no uso com diversas automações e poder beber dessa fonte, é ainda poder beber de uma fonte que às vezes a gente não fala. Segura, né? Exato. Inclusive, principalmente, segura, porque tem os profissionais que estão trabalhando. É beber, exatamente, de uma outra fonte, que é essa capacidade cognitiva que os times técnico da Globo têm, de até talvez, por exemplo, pensar em algo novo que possa evoluir para aquele produto de um cliente ali que tem uma necessidade que às vezes pode ser diferente, não tenha já na plataforma, mas uma coisa é certa. Com a capacidade que esses times têm, nascer aquela feature é resultado simples. E é aquele ponto, né? Até quando a gente tem feito, o Morgado já participou algumas vezes de papos até no mercado, a gente vê que o que a gente tem dentro de casa, como ele citou, dos desafios, é muito além. É muito além. Então, às vezes, ou você vai com... Quando a gente vai em palestra, quando a gente vai... Ainda estão no nível 1, a gente já está no nível... Nosso nível iniciante é o 500. Sim. Os caras estão no nível 2. Aí quando a gente vai mostrar, ué, já caminhou tudo isso? Como é que eu faço, né? Pra quem gosta de videogame aí, God of War é nível God, né? É aquele nível extremo. Mas você tava falando aí falou de... O Morgado tava falando de novidade e tal. Você tá falando que tá preparando alguma coisa, né? Não pode dar detalhe não e tal. A gente tem a plataforma, né, Diego, que a gente está desenvolvendo ali. Assim, você já falou disso com o Diego 2 vezes aqui, só. Voltar, pedir depois para Ana voltar, ele vai contar 2 vezes falou disso na plataforma. Não, encerra com chave de ouro. Fala aí um pouquinho pra gente. Não, dá um spoiler. Então, a gente, para chegar nesse tudo, né, a gente até começou com uma solução terceira ali, que é o Rancher, né, muitas pessoas conhecem ele por orquestração e tudo. Mas a gente, como o Arouca bem falou, né? A gente lida com cenários muito, muito complexos, cenários grandes, fora essa questão de integração, como você bem falou, né? De um grande produto. Então a gente analisou e viu que tinha algumas maneiras da gente atender melhor esse cenário, né? De entregar essa plataforma ali, não só para a parte do provisionamento, como a gestão dos clusters diretamente através da interface também, e integrar tudo isso a DevFinops, entre N coisas. Então, até para a gente construir essa plataforma, a gente começou esse desenvolvimento, mas eu acho que nasceu quando a gente viu que, assim, cara, olhar para como você falou, né? Tipo assim, vocês já caminharam tudo isso, olhar para o mundo, olhar várias plataformas e falar assim, cara, o meu cenário é tão atípico, ele é tão diferente, ele tem tanta complexidade que a gente consegue construir uma coisa que ainda não tem. É isso. E aí veio dessa questão da plataforma para sair aí uma V1, né? A gente está trabalhando arduamente, Diego, então o principal aqui, deixa até ele falar um pouco desse desafio aí. É até por isso que quando você tinha perguntado quantas pessoas tem na equipe que faz tudo isso, né? O Luiz falou umas 12, né? Mas aí a gente acaba fazendo uma subdivisão ali, né? Então a gente tem uma parte também que fica voltada, né, para o desenvolvimento dessa plataforma. E como é que eu vou dizer assim, a plataforma é quase um spoiler disso aí mesmo que você falou, né? A gente vai tentar assim, unir ali tudo que a gente precisa, né? Ainda está nascendo, tá engatinhando ali, né? Mas a ideia é essa, né? A gente tem uma plataforma. Então o mercado pode aguardar que vem mais novidades aí, então. Pode ser algum outro spoiler aí, né? Mas a princípio é isso, né? Estamos engatinhando ali, estamos arquitetando ainda as coisas, desenvolvendo algumas. Mas a princípio a nossa ideia é essa mesmo, né? Conseguir agrupar tudo ali nessa plataforma. E, bom, acredito que hoje, né, a gente
tem esse pequeno formuláriozinho, né? Que a gente vai lá e provisiona. Então, esse é mais um dos pontos que a gente vai incorporar. De repente, incorporar mais coisas aí sobre o FinOps também, né? Monitoramento, enfim. A gente tem um mundo aí, né? Que a gente pode tem que olhar o nosso backlog. A gente tá sendo bem ousado. Tá sendo simpático. Se o meu backlog eu tô assustado, imagino de vocês. Pessoal, mas é isso. Infelizmente, o papo tá muito bom. Eu vou ter que encerrar aqui, que a gente estourou o nosso tempo aqui. Vamos até muito além, porque o papo tá tão gostoso, tá tão legal aqui. Cássio. Pô, sabe que eu podia... Fala aí, eu pedi só para fazer um agradecimento aí. Não, mas agora a palavra é sua. Aí pode fazer seu encerramento, mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Fica à vontade aí, o encerramento é seu. Queria agradecer ao Globotech Cash, né, óbvio, por a gente poder expor aqui um pouco do nosso trabalho. Agradecer aos nossos clientes, porque muito do que a gente tem construído aí vem da necessidade deles, né? Da complexidade que eles trazem para a gente. E agradecer principalmente a todo mundo do CAS, que não deu para estar aqui, né? Todo mundo. Eu quero saber se eu vou ganhar uma camisa. Eu não tenho camisa do CAS. Aroco, porra, cara, porra, brincadeira. Assim, é imperdoável isso. Eu quero vir aqui também com a camisa do CAS. Não, pô, já pega o voucher aí com a Aroca aí. Opa! A Aroca é o caixinha aqui, né? Aí queria agradecer o time do CAS, que não tá aqui, mas que trabalha arduamente aí por trás das câmeras para poder entregar tudo isso. É um trabalho bruto, mas que tá trazendo bastante fruto aí pro time e pra empresa toda, né? Eu queria só agradecer. Beleza. Valeu. É o que eu digo aqui. Quem são os verdadeiros artistas do Globotech Cash? Nós. Nós somos os artistas, porque a gente tá aqui para falar tudo que a gente constrói no nosso dia a dia. Diego? Agradecer também o pessoal do Globotech, o CAS, né? Em geral, a Aroca, você, pra gente poder participar, né? Expor um pouco do que a gente faz, né? Tá nervoso não, né, mais Diego? tranquilo. Tá nervoso não, né, Diego? Não tô acostumado a aparecer nas câmeras, não, né? Se prepara que vai ter uma fila aqui quando a gente publicar o episódio. Se prepara. Nem aparecer nas câmeras e nem falar muito em público. Né? Mas a gente vai se esforçando, vai tentando aí superar os limites, né? A gente já supera tanta coisa aí, né? Quem sabe não estamos descobrindo um talento esse aqui, é mais cara. um aí pra superar. Mas aí é isso, né? Agradecer a todo mundo e a oportunidade da gente expor o nosso trabalho, né? Que nem eu falei, muita gente às vezes não sabe o que acontece, né? Clicou ali no botãozinho, mas essa mágica toda e enfim, toda essa trabalho pra esse botão né? nascer, né? Não? Exatamente, né? Pra alguns é só um botão, né? Mas olha aí a mágica toda. Gavaldo, muito obrigado por ter aceitado aí. A casa é nossa, é sua, é nossa, de todo mundo da tecnologia. Espero vocês aqui mais vezes. Faça o seu encerramento. Eu gostaria de agradecer, né, a participação aqui, toda a equipe do Globotech Cash. A Globo como um todo também, a oportunidade de fazer parte do time em geral, né, de estar trabalhando aqui. E mantendo também o agradecimento ao time, né? E aí eu acho que entra um pouco no... A gente fala muito de tecnologia, mas acho que a gente tem que retratar também o lado humano, né? A importância disso, porque assim, é um time que... Eu sei que esse resultado só é possível, né? Quando você falou, poxa, essa quantidade de gente, mas é porque é um time que trabalha em equipe. Quem são? Sabe o nome de todo mundo? Posso falar o nome de então, todos, né? Cara, chegou o momento. Prestigiar a galera. Então vamos lá, né? Além do Cássio e Diego já aqui, também deixar um agradecimento aí Marcela Zuma, que nossa PO, o Heller Senna, o nosso desenvolvedor também, Vladimir Helsin, né? Porque o nome dele é difícil, o sobrenome é difícil. Mas vale que mas você lembrou. Vale. Eu tenho que ler. Cara, esquece, cara. Temos lá também o César Paiva, temos o Pedro Ivo, Paulo Rocha, Thiago Bento, tá crescendo, vai ficando, né? Diego Negromonte também recente. A contar no dedo. Eu tinha que ter contado no dedo para ver se não, mas vamos lá. Temos o Thiago Guimarães também, temos o Yuri Silva e... Acho que foi geral. Tá vendo? Pra não ficar mal, é pra todo mundo do time. Tá vendo só? Não, mas assim, só fechando mesmo, acima de tudo porque é um time que trabalha muito unido, é um time que busca cada um a ensinar o outro, né? Acho que como seres humanos a gente tem que sempre ver esse lado que nós temos tanto força quanto fraquezas, e o que eu acho mágico nesse time
é a capacidade aonde cada um se apoia e se ensina ali, aonde um tem dificuldade que o outro é melhor de conhecimento naquilo, então chega junto para ensinar. Então essa capacidade de suprir esse trabalho em equipe, eu acho que é daí que vem o resultado disso tudo, porque a tecnologia é só tecnologia, mas se não fosse por essas atitudes humanas e por esse trabalho, esse resultado nunca seria possível. Então por isso que eu quero deixar esse agradecimento especial ao time todo. Isso aí, Arouca, um prazer. Também vou fazer meu encerramento aqui, você depois faz aí pra gente poder, mas eu queria te agradecer aí por mais uma dupla aqui com a gente, a dupla dinâmica aqui. Obrigado aí pelo todo o apoio também ainda, a gente tá trazendo essa galera de peso, então assim, só tenho a agradecer. O Globotech Cash é nosso, é o momento da gente mostrar pro mercado o que é a tecnologia Globo, quem são as pessoas que fazem a tecnologia da Globo, o que fazem tudo aquilo que está por trás da câmera acontecer. Arouca, muito obrigado aí. Boa. É bom estar mais uma vez aqui. Eu acho que, como o Gavaldo falou, acho que o que importa aqui não é só a tecnologia, são as pessoas, é o que a gente constrói. E é uma das ideias do Globotech Cash, né? Poder dar essa visibilidade, mostrar o que é feito. E é isso. Fico com prazer de estar mais uma vez aqui. E vou aproveitar, vou encerrar, né? Então, se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcash@g.globo. Se tá no YouTube, comenta, a gente vai ver. E uma avaliação a gente também tá no YouTube, tá em todas as plataformas, Spotify, YouTube, fala aí, mano. Diesel, todo mundo, e no Globoplay. Claro. Não podia, né? Com um certeza. Produto da casa, tem que estar, prestigiar a galera lá. Isso aí, galera. Beleza, geral, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu! Fui!